Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Hoje foi um dia literário aqui nessa praça. A gente viu grandes autoras da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa. A fila está até agora ali. E é isso que a gente quer, encher a casa para falar de literatura brasileira. E, no caso, agora, nós estamos chamando uma escritora que está entre as mais populares da sua geração e que, por isso, a gente tem a alegria de receber aqui na Feira do Livro. Ela está ali cumprimentando o pessoal, mas já vou chamar ao palco. Só um instante. Ela vai estar também aqui, eu queria até já avisar, dar um spoiler, amanhã de novo aqui na praça. Nós vamos fazer um debate sobre racismo e antirracismo nas escolas, né? É um tema que todo ano a gente discute. E a Tati nos convidou, nos instigou a marcar um debate que vai acontecer amanhã com 2 educadores e com, enfim, vai ser um debate importantíssimo sobre as escolas, o racismo dentro e fora dos muros da escola. Mas eu não vou demorar, não. Eu vou chamar aqui a nossa querida Tati Bernardi. Seja bem-vinda, Tati Bernardi, ao palco Petrobras. Bem-vinda à Zona Oeste. Por favor, pode se sentar ali. E para conversar com a Tati, a gente convidou a Aline Midley, que já esteve aqui hoje. Aline, chega mais. Obrigada, Paulo. Tudo bem? Muito obrigado, Aline. É muito bom ter você aqui conosco. Tem umas mantinhas, umas mantinhas aqui que a gente pôs para vocês não passarem frio. Delícia mesmo, muito bem-vindo, que deu uma caída na temperatura, né, pessoal? Boa noite a todos. Mas agora vai esquentar. Então, Aline, muito obrigado pela sua mediação. Bom, alegria. Obrigada a você. Conheçam o livro da Aline, de Marte à Favela, que ela autografou aí. Deve estar com cãibra, né, Aline? De tanto que você mas é tão assinou. bom, né? Porque dá uma fortalecida, né? É muito bom. É muito bom esse carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado, gente. Obrigada, Tati, também por essa partilha aqui. Pelo amor, obrigada a você ter topado. Uma honra. Valeu, Tati. Obrigado. Obrigada, gente. Paulo. Gente, seguinte, vamos falar desse livro da Tati Bernardi, que eu não sei, me parece uma obra que é diferente de tudo que ela fez até aqui em literatura, que muitas vezes virou série, virou filme, enfim, chegou na nossa vida de várias formas através da ficção. E agora a Tati traz uma autoficção. É sobre ela
e sobre tudo que ela viveu, que representa também sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade, os nossos preconceitos, as nossas trajetórias de ascensão social. Todo mundo tem alguma história de crescimento na vida, seja lá o que significa crescer na vida. Mas a Tati traz um pouco do que ela viveu através de personagens reais, mas não tão reais assim no livro, né, Tati? Talvez a gente possa começar falando sobre isso. Como é que é essa autoficção? Porque a gente tem ali personagens que fizeram parte da sua vida de verdade, existiram, muitas vezes um personagem representando vários personagens juntos, mas que tem um nome que não é exatamente o nome de quem viveu ao seu lado na vida real, mas é uma pessoa real, né? E que fala de um Brasil real também, quando a gente olha para a elite intelectual e econômica de São Paulo. Então, vamos começar por aí, Tati? Que autoficção é essa? O quanto tem de você de verdade e o quanto você conseguiu se abrir para, a partir da sua vivência, olhar para essa sua própria ascensão e o que você foi descobrindo nesse caminho? Bom, vamos lá. Falar agora melhor, né? Obrigada por todos estarem aqui com esse friozinho, domingo. Esse livro, como a Aline falou, ele é, acho que, diferente dos outros, apesar de ter um... Às vezes eu sinto que eu estou sempre falando a mesma história há 30 anos. Mas, enfim, estou sempre falando na primeira pessoa, porque tentei, né, já recebi essa dica, né, principalmente de editores homens ao longo da minha vida, que eu deveria evoluir. Algumas respostas eu vou dar igual à nossa mesa no Rio, tá? Você me desculpa, mas eu já estou ensaiada para falar desse livro. Mas alguns editores homens falaram que a evolução da literatura seria ir para uma ficção, né, que é a autoficção, como se a autoficção fosse algo menor, uma literatura menor. Ainda mais isso quando é escrita por mulher, né? Então tem esse preconceito que aí é um texto de blog, é um texto de rede social, então tem que ir para a ficção. E por ter ouvido muito isso, mas nunca consegui. Eu já contei isso algumas vezes em algumas entrevistas, já sentei na frente do computador e tento escrever a história da Cláudia, a história da Fernanda, ou começar o livro com ela. E é uma coisa física mesmo, no corpo. Assim, eu começo a ter tendinite, começo a bocejar. E aí, quando eu coloco um eu, a história deslancha, né? Então, é muito claro que eu quero contar as minhas histórias, que esse é meu interesse como escritora. E fui entendendo ao longo da vida. Quando eu era mais nova, eu fazia isso, não sabia direito. Eu só sabia que era o que eu queria fazer. E eu só sabia que eu não conseguiria de outra forma, não me interessava tanto. Tanto que eu trabalhei na Globo como roteirista, e a Maria Adelaide, que esteve aqui hoje, eu escrevi uma novela com a Maria Adelaide Amaral, né, O Sangue Bom. E ela me chamou um dia na casa dela e falou: eu tenho uma notícia para te dar. Os personagens da novela que se parecem com você escreve super bem, os que não têm nada a ver com você, eu preciso refazer. Então, eu tenho uma coisa para te falar. Você tem um estilo literário, uma voz literária, o que os meus colaboradores não necessariamente têm, porque eles entendem qual é a minha voz literária e sabem replicar. Eles escrevem como eu escreveria. Então, isso, para um colaborador de novela, é muito importante. E, para isso, você é limitada. Você vai escrever bem os personagens que você se identifica, e é como se você não se importasse muito com aquele personagem que é completamente diferente de você ou que você não se interessa tanto pela história. Então, é uma limitação artística, mas, ao mesmo tempo, é uma voz literária, que é algo raro e que os meus colaboradores não necessariamente têm. Foi ali que eu entendi que eu não ia ser muito boa escrevendo novela. Mas é isso, eu fui entendendo ao longo da vida que era essa história mesmo que eu queria contar, as coisas que eu vivia. E aí os meus amigos em torno de mim foram entendendo que eles iam aparecer em crônica, eu aparecer em livro. Os meus parceiros, né, as pessoas que eu namorei, meu atual namorado, entendem também que esse é o meu trabalho e que a história pode aparecer ali de certa forma. Mas esse livro... Então, assim, eu fiz essa escolha mesmo de uma linguagem mais autobiográfica. Mas por que é autoficção? Os anteriores, né, o Depois a Louca Sou Eu e o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha,
a autoficção se dava pelo exagero. A história base tinha, de fato, me acontecido, só que, para dar cor, para dar mais emoção ou ficar mais engraçado, eu sempre vou para o exagero, apesar de que, dentro da minha cabeça, a coisa aconteceu dessa forma exagerada. E também autoficção, a parte ficção, também porque eu protejo os personagens, né? Então, se tem um parceiro amoroso no livro, ele é uma mistura de 3, 4 histórias que eu vivi ou que pessoas próximas a mim viveram. E os nomes estão trocados, as idades, às vezes a cidade, o período em que aconteceu. Então, eu dou uma protegida, né, por amor e também por amor à lei e à minha vida, para não ser presa. Tenho advogados que leem os livros. Dá uma mudadinha aqui no nome. Mas esse é um livro diferente porque eu quis, muito inspirada pela autossociobiografia francesa, Annie Ernaux, Edouard Louis. O meu estilo é completamente diferente do deles, né? Eu faço muita tiração de sarro da minha cara. É um livro que eu me exponho ao ridículo máximo que eu posso, e é um livro... Eu escrevo mais humor, né? E eles não escrevem. Então, o estilo é completamente diferente, mas é inspirado... eu não fiz uma ascensão social como eles, né, que, de fato, nasceram mesmo na periferia. E quem lê Annie Ernaux e Edouard Louis sabe histórias bem mais pesadas, de momentos ali, situações de não ter dinheiro mesmo para jantar. É completamente diferente, né? Eu nasci classe média, estudei em colégio particular, mas eu nasci na Zona Leste de São Paulo. E, quando eu fiz... meus pais não fizeram, a minha mãe não terminou nem o ginásio, meu pai não terminou o supletivo, então era uma casa sem livros. Então, sim, tem uma diferença quando eu começo a estudar, faço faculdade, me mudo para a Zona Oeste, eu percebo uma grande diferença, principalmente dentro da elite intelectual. E é um livro que conta essa história, e tirando muito sarro de mim também, né? Então, acho que é um livro um pouco mais político, sociológico, apesar de não ter essa pretensão. Não fiz mestrado em ciências sociais, não tenho uma pretensão acadêmica, né? Acho que os livros lá da autossociobiografia francesa têm um pouco mais essa pretensão. O meu é um livro um pouco mais de humor, só que é uma história que me aconteceu. Então, só de uma mulher narrar sua própria história já é um ato político, né? Muito, e a Tati fala isso, que ela não pretende, né, trazer um estudo sociológico da elite paulistana aqui nesse livro, de fato não é a intenção dela, mas ela faz isso, e faz isso de uma forma muito autêntica, que já é uma marca sua, de uma forma muito segura, que já é uma marca sua, que não é uma escrita para agradar ninguém, é para falar o que você entende que tem que ser dito, até porque parece que você nem tem controle sobre isso, né, seu corpo falando, né, a Tati fala muito isso no livro também. Talvez eu precise viver eu preciso escrever para continuar vivendo, né? Eu não consigo viver sem escrever. E esse livro ela põe tudo para fora, gente. Vem tudo mesmo. Então a Tati faz uma denúncia social desse Brasil hipócrita, a partir das suas elites em diferentes recortes, e ela se coloca nisso, que eu acho mais fabuloso, porque todos nós temos a nossa fatia importante de incoerência, né, de desejos que a gente tem um pouco de vergonha de ter. Né, desejo de ter, muitas vezes, de ascender, de crescer, o desejo do luxo, né? Por vezes a gente tem algum constrangimento, e a Tati põe tudo isso na escrita dela. E ela denuncia as hipocrisias que ela viu no caminho dessa ascensão social, quando ela sai da Zona Leste para a Zona Oeste, sai do Tatuapé para as Perdizes, Pompeia primeiro, depois Perdizes, depois Higienópolis, e ela se coloca nisso. Ela coloca o próprio horror que ela sentia de sentir tudo isso e de, inclusive, lidar com o próprio deslumbramento, com o próprio desejo de querer as coisas boas e ter isso a partir do trabalho dela, né? Não porque ela herdou isso, mas sentindo as dores de ser alguém que teve que trabalhar muito para chegar nesse lugar e não teve o berço econômico, o berço intelectual. Mas a Tati se coloca nesse lugar, ela se deixa denunciar. E eu acho isso bastante corajoso num país como o Brasil. Quero só citar um trecho aqui do comecinho do livro, posso? É muito duro não querer dar spoiler, né, gente? Mas é para vocês ficarem com bastante vontade de ler. Logo no começo, a Tati abre falando de um jantar. Tati já está, poucos anos atrás, 43 anos, fazendo um baita jantar na casa dela. Esse jantar rolou, né, Tati? Rolou. Esses jantares da elite paulistana, intelectual, que se juntam, gente que se gosta, mas nesse lugar. E a Tati estava completando 43 anos. Aí uma das suas ilustres convidadas errou o endereço. Não vou falar muitos detalhes por quê, tá? Leiam um livro. Mas ela errou o endereço, foi bater num lugar que a Tati conhece muito bem, de um passado
distante da infância dela. E essa amiga dela fica horrorizada com o que vê quando ela erra o endereço. E aí ela leva a Tati Bernardi, no dia do seu aniversário, de volta para essa infância. E o horror que essa amiga sente com essa infância da Tati Bernardi é um horror que também invade a Tati Bernardi naquela noite de celebração. Essa amiga dela, que erra o endereço, leva a Tati Bernardi de volta para suas origens, numa noite em que ela está rodeada por essa outra origem construída com o trabalho dela. Essa outra origem que é a elite paulistana de São Paulo. Ou uma parte dessa elite, né? Porque ela é um tanto variada. Aí a Tati fala o seguinte: senti uma dor e um horror tão grande da minha amiga, com medo da minha infância, que comecei a passar mal no próprio jantar dela. Senti horror da minha casa, da minha festa, de todas as pessoas. Se eu passar mal e quiser usar o banheiro, vou usar o banheiro desta casa? Que casa é essa? Ela falando dessa própria casa que ela conquistou, essa casa bacanuda. Ela sentiu horror daquilo, pelo horror que a amiga sentia da outra casa da Tati, dessa outra infância, dessa outra vida que a Tati viveu. Era a minha casa, mas, de repente, eu a estranhava e tinha asco de mim e de todos os convidados. Uma repulsa daquela conquista. Uma hora antes, contei. Somos 34 brancos, mas temos salvação. Misturados a nós, temos um casal de pretos gays, minha amiga de Brasília, que é descendente de indígenas, o marido nordestino dela e minha melhor amiga, Alessandra, que é asiática, e trouxe o marido pardo. Pensei que tudo daria certo para nós, progressistas que contratam garçons pretos para nos servir. Pensei que tudo daria certo para o Brasil recém-saído do horror bolsonarista. Pensei que tudo daria certo com a foto que eu postaria no Instagram. Para mim, assim, ao longo da leitura, eu fui e voltei no livro, li 2 vezes, em diferentes momentos, eu sempre faço esse exercício. E é um dos parágrafos que, para mim, são mais assim, emblemáticos para a gente entender as nossas construções sociais, os nossos códigos sociais e a nossa falta de honestidade, muitas vezes, de olhar para esses códigos sociais que, por vezes, são terríveis, não é? O que a gente se torna, muitas vezes, e a gente pode, às vezes, amar as pessoas que também se tornam coisas nem sempre admiráveis. E a gente quer continuar pertencendo àquilo, mesmo achando aquilo um horror. Né? Então, a Tati Bernardi cita uma experiência que ela teve de celebração de aniversário e o quanto aquela celebração virou um horror em relação à própria conquista que ela havia tido e que era o ambiente daquela festa. Né, Tati? Por que você começou tratando desse aniversário de 43 anos e o que ele simboliza do que você quer contar nesse livro? Quando eu era criança, acho pré-adolescente, quem tem a minha idade vai lembrar, o Fantástico tinha, depois eles fizeram a série para valer, eu acho, mas o Fantástico tinha A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, que depois virou a série. Eu não lembro se a série veio primeiro e tinha os cortes para o Fantástico, eu não lembro. Mas eu lembro que eu, pré-adolescente, via aquilo e eu ficava alucinada com aquilo. Eu já tinha na minha cabeça que eu seria uma escritora, desde criança. Eu narrava as cenas para mim, as situações para mim, eu imaginava que eu faria algo com isso e fui entendendo que seria escrever. E o Nelson Rodrigues ele entrou assim na minha adolescência como esse escritor que não suportava os furos de discurso de todos os lugares onde ele estava. E ele tirava sarro justamente dessa elite carioca, dessa burguesia carioca, dessas famílias perfeitas, né, dos casamentos perfeitos, e tinha muita traição, e tinha muita fofoca, e tinha até crime, ele ia além, né? E eu ficava alucinada com aquilo. Esse furo de discurso me pegava muito, né? Só que aí, conforme eu me tornei adulta e fui escrevendo, eu fui entendendo que o furo de discurso que mais me perturbava e que eu mais queria escrever era o meu. Até porque é uma coisa que eu sempre falo assim, o único perdão para um autor tão egocêntrico, né? Eu estou aí falando de mim há 30 anos, 30 é exagero, mas estou aí falando de mim há 25 anos. E eu acho que só dá para aturar uma pessoa que está há 25 anos falando dela mesma se essa pessoa estiver tirando muito sarro da cara dela. Então, juntou essa minha vontade de não de agradar, né? Então, assim, só vão me suportar se eu estiver rindo muito da minha cara, porque, de fato, eu quero falar de mim, com um prazer gigantesco que eu tenho de me expor ao ridículo. Enorme, assim, que outro dia eu até estava tirando sarro de algumas amigas
que isso é um clássico também da elite intelectual paulistana, que as minhas amigas todas fizeram o curso de clown. É um clássico, né, das artistas do centro expandido, né, todas fazem curso de clown. Aí eu fui tirar sarro e elas falaram para mim, o curso de clown é um curso sobre palhaçaria, e a palhaçaria é o que você faz, você está há 25 anos rindo do seu personagem, você está o tempo inteiro se expondo ao ridículo. E o David Sedaris, que é um escritor que eu adoro, ele fala que ele não entende o que uma pessoa que não escreve, ele tem a masterclass dele, que é incrível, e ele fala o que um não escritor faz com o que acontece para ele de ridículo. Porque ele falou, eu celebro. Se eu sou mandada embora, se eu levo um pé na bunda, se eu caio no meio da rua, eu falo, hoje tem ensaio, né? Porque lá não tem a crônica. Nos Estados Unidos, a gente chama de crônica aqui. Então, eu sempre tive isso, desde que eu comecei a escrever. Eu celebro quando minha vida está cagada, porque eu sei que vai ter o que escrever. E eu me perdi completamente da pergunta. Eu fui falando como assim uma boa pessoa egocêntrica. Mas é bom, porque vai saindo o que você está assim, o que te fez chegar até aqui, né? Acho que é isso mesmo. Não, mas era boa a pergunta. Não, a pergunta era sobre essa escolha. Eu li esse primeiro trecho do primeiro do primeiro capítulo, dessa escolha de você levar o leitor, porque é um choque, sabe? Quando você começa a ler o livro, você fica imaginando que a Tati vai dar umas voltas, né? Porque falar sobre isso e se colocar nesse lugar não é fácil, né? É olhar para um Brasil preconceituoso, racista, que discrimina, para falar dessa elite que a gente compõe e que ela está compondo e está vendendo um livro, né, falando sobre isso. Então, né? E aí eu falei sobre a escolha desse jantar, que você faz um retrato cru, assim, rasgado, daquele jantar de aniversário, porque você escolheu aquele começo. Mas como fazer isso sem me colocar como ridícula ali, né? Sim, sim. Porque, por mais... Eu acho que eu tenho um lugar, assim, que... Por ter vindo de uma família da Moca, italiana, meio suburbana, tal, eu tenho um olhar para a elite que é esse olhar do bobo da corte, né? Eu entretenho eles, mas eu posso rir deles também. Mas eu me tornei eles. Então, esse livro é um pouco o meu olhar afiado para o quanto essas pessoas podem ter furos de discurso, mas o tempo inteiro apontando que o furo de discurso também está em mim. Essa é a ideia do livro, que era isso que eu estava falando, né? A vontade, esse primeiro momento em que eu descubro o Nelson Rodrigues e fico encantada, porque eu já tinha esse olhar desde criança para as coisas, tipo, isso que minha mãe falou não foi o que ela fez, não. Tipo, pequenininha, eu lembro de falar, mãe, você está mentindo. Eu tinha esse olhar, assim, mas aí depois eu joguei ele para cima de mim e, por alguma razão muito maluca, que eu estou até hoje na terapia tentando descobrir, o prazer imenso que eu tenho em me destruir num livro, ele é muito grande, assim, né? Mas as minhas amigas do curso de clown falaram que isso é a essência da palhaçaria, é você gostar de ter um palco e você tropeçar na frente de todo mundo. Então, vai ver, eu preciso fazer curso de clown. Esse é o resumo todo. Tati, vamos falar um pouco mais a história da Boba da Corte, a escolha desse título. Você já começou a explicar um pouco, mas eu acho que é legal a gente ir um pouco mais fundo nisso, que é você lembrar desse papel do Bobo da Corte, que entretém, que se faz ali de uma criatura, por vezes até exótica, diferente, onde as pessoas vão lá e sentem prazer na palhaçada que ele está ali promovendo, mas você se tornou, ao longo desse processo de ascensão social, entrando nessa elite paulistana, vinda da Zona Leste de São Paulo, como uma boba da corte que se sabia ser boba da corte, e que começou a usar isso, inclusive, como processo criativo, porque você até conta que muito do que você escreveu nesses últimos 20 e poucos anos, foram personagens, histórias ficcionais, autoficcionais, ficcionais puramente, baseadas nessas vivências que você teve, como essa mulher que foi atravessando essas camadas sociais de São Paulo. Então, seria uma boba da corte consciente de si e que talvez tirava sarro de todo mundo, enquanto todo mundo estava achando que estava só tirando sarro de você? É um pouco isso? Essa ideia da boba da corte, quando eu tinha ali uns 20... um pouco antes dos 30, lá uns 27, mais ou menos, eu trabalhava ainda em agência de publicidade, e aí eu fiquei amiga de umas pessoas, tal, e aí chegou um fim de semana, a minha editora está aqui, a gente vai rir muito depois, porque eu combinei com a minha editora que eu ia falar do livro, e em vez de ficar falando de mim. Só que esse é o problema do escritor autobiográfico, porque é a mesma coisa. Então, é isso, eu vou contar uma história que está no livro, mas ela aconteceu. Porque depois eu entro em crise, eu falo, ai, meu Deus, fiquei falando de mim, não falei de minha obra. Mas é isso, né? Escritor autobiográfico está aí, aconteceu comigo. E aí me chamaram para o Guarujá.
né? E eu, Guarujá. Guarujá sei lidar. A vida inteira fui para o Guarujá. Minha mãe, eu ia lá para, sei lá, Praia da Enseada com mamãe. Cheguei lá, não era a Praia da Enseada, era aqueles condomínios fechados. Como é que chama, gente? Deve ter algum rico aqui. Como chama aquela praia de condomínio fechado no Guarujá? Iporanga. Cheguei lá em Iporanga, eu falei, gente, a casa da menina era do lado da casa do Chiquinho Scarpa. Uma casa assim, eu nunca tinha visto nada igual, assim, só nos reality shows, Mulheres Milionárias, sei lá. E aí eu falei, bom, beleza, tô aqui, né? Aí a gente senta para almoçar com a família dela e fica todo mundo me olhando. Tipo, 10 pessoas numa mesa começam a me olhar e minha amiga, vai, Tati, conta aquela história que você contou aquele dia, de quando sua mãe tinha medo, que você... Eu tinha um Corsinha quando eu era mais nova e eu voltava pela Radial Leste, saía da faculdade 11h30 da noite, minha mãe tinha medo. Mas você vê, classe média, um Corsinha. Fiz 18 anos, mamãe deu um Corsinha. Aí a minha mãe adesivou o Corsinha inteiro com adesivo do Corinthians, botou os vidros bem aquele insufilme proibidão, adesivou tudo com adesivo do Corinthians e falou, ninguém vai te ver lá dentro e vão achar que tem um humano lá dentro e você não vai sofrer risco de violência. Então, eu fiquei, durante 4 anos da minha vida, com um Corsinha que era inteiro de adesivo do Corinthians e eu levava a bolsa do assalto e um gorro com o símbolo do Corinthians também. E a minha mãe só deixava voltar essa hora. E eu contei um disso na agência que eu trabalhava. E, basicamente, eu estava em Iporanga com a família inteira da menina assim, me olhando lá, e conta a história do Corsinha, conta. E contei a família. E aí o pai falou, blindar carro hoje em dia é acessível. Inclusive, se leva 3 da mesma família, eles dão desconto. Aí eu falei, vou blindar o Corsinha. Então, tinha essas histórias, assim, né? E aí eu passei o feriado inteiro contando coisas. E eu saí de lá e, assim, no segundo dia eu pensei, vou embora dessa casa, mas era um ofurô de frente para a praia, assim. E eu falei, não, tá barato contar a história e ficar aqui. Se eu fosse pagar um aluguel de uma casa dessa, eu não ia conseguir. Mas daí eu voltei na segunda-feira e falei para a minha terapeuta, eu fui para uma casa de uma galera igual a mim. Eles eram iguais, assim, cabelo meio pintadinho de loiro, branco, mas eu não entendi o que fizeram ali comigo, porque eu não sabia muito... Né, assim, que é um pouco o que eu falo no livro, como chamar essas pessoas se para o Brasil eu sou igual a elas, né? E aí eu vou falar uma frase que meu namorado não aguenta mais, porque assim, meu namorado já foi em umas 20 apresentações minhas e ele falou que eu sempre falo a frase, é um livro sobre códigos. Então é isso, vou ser obrigada. Mas é porque assim, não é história, vai lá, Lucas, desculpa, perdão. Não é a história de uma trajetória de uma mulher preta que saiu da periferia. Até teve críticos que falou, mano, a mulher branca, loira, moradora de Higienópolis, vai fazer um livro sobre ascensão social? Cara, mas é a minha história. Eu morava do lado do metrô Carrão. E é a minha história. Se eu não posso contar a minha história, eu vou contar aqui a história. Só que, de fato, não é a trajetória de uma mulher que vem de uma periferia profunda, uma mulher preta, barará. Mas, sim, é uma história sobre códigos, porque na hora que eu faço essa ascensão para a Zona Oeste, primeiro para a galera da grana, que eu conheci em agência de publicidade, e depois já para uma elite intelectual, a diferença de códigos é gritante, assim. As coisas são muito... Agora, é mais para engraçado do que para sofrido, assim, né? Eu não passei dificuldades, assim, mas as coisas que eu vivi, elas merecem muito que eu possa rir delas. Inclusive porque eu fui imitando um pouco essa galera quando eu era mais nova, e é bem ridículo quando eu lembro. Então, tem muito essas histórias de momentos... Por exemplo, quando eu compro o meu primeiro apartamento, a minha mãe chega toda suada, nervosa, ela compra para mim os pratos Vista Alegre. E ela fala... Você não pode mais dar jantar sem esses pratos, porque as pessoas daqui elas não aceitam outro tipo de prato. Que é sabe esse prato que tem essas coisas azulzinhas? Que eu não sabia que isso existia. Aí minha mãe me dá uma... Que era um código. Era um código. Minha mãe, não pode mais, tá? Essas coisas que você comprou na Tokstok, na Etna, joga fora, dá para alguém. É prato Vista Alegre e tem que ter o símbolozinho atrás do prato, porque eles viram para ver se tem. E assim, nem rola isso, né? Mas minha mãe ficou tensa por mim. Minha mãe também me deu vaso de Murano. Que ela falou, se não tem vaso de Murano, eles vão sacar que tem alguma coisa errada com a sua casa. E é muito bonitinha, né? Ela já com 70 anos, com a preocupação que eu tivesse vaso de Murano.
Então, isso é um exemplo pequeno, mas são outros códigos. A biblioteca. Tinha que ter... E já grandona, não tinha como fazer almoço, jantar sem uma grande biblioteca. Tinha que ter, porque às vezes iam uns editores na minha casa, olhava, eu tinha assim, um cantinho com uns 200 livros, que para os meus amigos publicitários eu era intelectual. Mas para os editores, eles chegavam, eles tinham um acesso de vômito, assim. Aí eu pensei, bom, não posso mais dar festa com pouco livro, né? Aí eu comecei a adquirir. Mas eu lia bastante, só que eu comecei a ter mais livros. Eu, particularmente, Aline, acho que existe um espaço na literatura e no pensamento crítico em que caibam todas as falas e recortes possíveis, desde que com consciência, sabe? Eu acho que a Tati traz um recorte de classe, de gênero, que é importante para a gente entender um pouco desse Brasil, desde que ela venha com a consciência que ela carrega. E eu acho que ela traz isso no livro, traz essa consciência. Nas entrevistas que tem feito, tem falado sobre isso. Claramente, a gente não vai poder comparar a trajetória da Tati com uma mulher preta, periférica, que tem outras camadas de violência e de exclusão, mas essa história dessa mulher, que representa, inclusive, boa parte do que é ser mulher no Brasil, não exclui o valor de uma trajetória social como a da Tati, ela trazer isso para esse livro da forma que ela entende que é um caminho. E eu, Aline, acessando ali, em vários momentos eu entendi códigos que são importantes para entender esse Brasil e, a partir disso, a gente até debater com ou sem humor, porque a Tati ainda consegue colocar humor ali em alguns momentos, que você consegue rir em situações que, assim, uma capacidade que ela teve de se olhar naquelas situações a partir do próprio privilégio que ela tem hoje, não é? E que muitas mulheres não vão ter, porque não tem essa condição social, intelectual, de fazer um livro sobre si mesma e publicar e falar sobre isso. Então, e essa questão de gênero fica muito evidente no livro também, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Tati. Como é que você, depois de um tempo, já agora madura, na maturidade, como foi escrever esse livro e visitar o seu processo de ser mulher nessas caminhadas de atravessar as camadas sociais até chegar na composição dessa elite intelectual paulistana que hoje você compõe? E como é que o traço de gênero apareceu para você e o quanto isso te encorajou, eventualmente, a escrever esse livro? Porque tem essa parte também. A Tati já disse que ela demorou algum tempo para ter coragem de escrever esse livro e foi mudando a escrita, né? Você, acho que foram 3 anos que você foi escrevendo e voltava, mas o que eu conto, como eu conto, porque, afinal, estava denunciando coisas reais que ela tinha vivido, né? Eu gosto muito da parte desse livro que eu conto do meu deslumbramento por dinheiro, porque eu acho muito... Eu gosto muito dos livros que traz a sombra do autor, seja um personagem que ele criou, ficção, seja um livro de autoficção, um livro autobiográfico, porque eu acho assim, a gente vive um momento importantíssimo de militância, e eu, nas redes sociais, estou lá, me coloco como uma mulher feminista, uma mulher de esquerda, mas, para a literatura, eu acho que é muito importante que o escritor... Assim, eu berrava de alegria quando eu lia A Pediatra, da Andrea Del Fuego, porque eu tinha acabado de ter uma filha e eu fiquei imersa naquele papo muito fofo, Vila Madalena, das doulas. Aí vem um livro de literatura, que é uma pediatra que eu dei à criança. Eu falei, obrigada, literatura, me salva. Porque eu não aguentava mais aquela coisa da fofura, que o parto tinha que ser a luz baixa. E eu fiz tudo isso, eu caí na coisa toda, né, de ficar maravilhada pela coisa cirandeira da maternidade, né? Eu, como uma pessoa de esquerda, caio na coisa cirandeira o tempo inteiro. Mas daí vem um livro de uma autora mulher falando de uma pediatra que odeia criança, que vira amante do pai da mulher que acabou de parir, que quer costurar a vagina da mulher. Eu falei, gente, isso é... Claro que se fosse verdade aquilo, né? Imagina, é que nem Lolita, né, do Nabokov. Se fosse um colunista de jornal falando que está apaixonado por uma menina de 15 anos, eu ia lá nas redes sociais acabar com ele, né? Mas, como literatura, então eu gosto da sombra. E, no caso de uma literatura muito autobiográfica, eu gosto de poder falar das minhas sombras. Eu acho que isso sou muito adepta e estou junto com toda a militância, mas eu acho muito bom ser uma mulher feminista, uma mulher de esquerda, que escreve um livro e fala, eu já tive deslumbramento por grana. E digo mais, continuo tendo. Não amadureci. Então, é isso. E daí eu vou lá, só que, assim, quando a minha mãe ela me criou, eu falei isso recentemente numa entrevista, né?
A minha mãe me criou de um jeito sem saber que era feminismo, né? Ela me criou muito assim: você vai, você rala, você tenha seu dinheiro, você nunca dependa de ninguém, não sei o quê. E aí, quando eu começo a trabalhar aos 17, 18 anos, e eu começo a trabalhar em agência de publicidade, aquelas pessoas todas tinham muita grana. E eu fico um pouco encantada por aquilo. E, num primeiro momento, eu me confundo. Eu falo, eu estou encantada. E eu, infelizmente, por ter 46 anos, comecei a trabalhar numa época que 98% das pessoas com poder eram homens. Hoje em dia, pelo menos numa bolha progressista, sei lá, isso mudou. A gente liga na Globo News e vê um monte de mulher maravilhosa que nem ela, ainda bem, mas na época que eu era criança, a gente ligava e só via homem. E aí eu começo a olhar aqueles chefes, aqueles homens com muito poder, e eu começo a sentir tesão, ficar meio apaixonada por aqueles homens, me envolvo com o outro, até que um dia me cai a ficha que eu falo, eu não quero ser a namorada desses caras, eu não quero ser a esposa desses caras, eu quero ser esses caras. Então, esse é um primeiro momento que eu conto no livro, porque eu me confundo um pouco, né? Caio ali com 20 anos, tal. Tem um encantamento ali com aquele mundo que está se abrindo. Tem um encantamento, né? Eu quero ser aqueles caras, mas também não quero ser um publicitário, eu quero ter esse poder com que tipo de coisa. Mas esse recorte de gênero, o que eu queria falar, que eu acho muito interessante, é que homem é homem, seja na elite da grana, seja na elite progressista, né? Então, assim, eu tive, sei lá, contato ou com amigos, ou namorei, sei lá, alguém dessa época minha que eu trabalhei em agência de publicidade, a elite mais da grana, né? Então, era aquela coisa assim, nossa, não pega bem você ser essa mulher que fala tanto e fala tão alto e mexe tanto o braço e ri alto. Tem que ser mais elegante, tem que ser mais refinada. Aí eu falei, são homens que querem uma princesinha, né? E foi muito fácil refutar. Tipo, esse cara não tem nada a ver comigo. Aí a gente lê, estuda, cresce e entende também que são pessoas de direita, enfim, não serviam para mim. Aí eu vou para nova também, com 20 e poucos anos, começo a frequentar a elite intelectual. E aí vou namorar os homens da elite progressista, intelectual, e eu percebo que eles falam a mesma coisa, só que de um outro jeito, que é: entendo a sua raiva, valorizo ela, acho importante uma mulher sentir tudo isso, mas medita um pouquinho, faz uma dança, não sei, porque é ruim para o teu fígado, não é para mim. Não sou eu que estou incomodado de ter uma mulher com tanta raiva que fala tudo que pensa. Porque eu gosto de mulher assim. Mas para você, para o teu chakra, para o teu fígado, eu acho que você devia ir para uma meditação. A quantidade de filha da puta que já me mandou para meditação. E aí, assim, e eu não melhorava. E eu continuava com raiva. E aí, enfim, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Homem é a mesma coisa em qualquer lugar. Isso é verdade. Tati, vamos falar um pouco da sua origem da família. Você falou um pouco da sua mãe, e, durante o livro, a família da Tati vai e volta. E a primeira coisa que eu me perguntei ao final do livro foi por que a Tati resolveu falar da família dela com tanta sinceridade. Porque ela podia ter falado sobre esse processo de ascensão social dela, com todas as hipocrisias e desafios da incoerência no caminho, e ter poupado um pouco a família dela, a mãe dela, com quem ela tem, inclusive, uma baita relação, e a quem você é devota, né, por toda a entrega que sua mãe te fez de investimento na sua vida, no seu crescimento. E a Tati, em algum momento do livro, ela fala que teve tudo em casa, né? Era a princesinha da casa, a menina que ia sair da Zona Leste e que ia vingar. A Tati, inclusive, usa esse termo. Ela vai vingar e ela vai começar uma nova história, né? Uma nova geração da família longe da ZL, na Zona Oeste, bacana, com hidro em casa, uma baita biblioteca, o prato, o vaso de Murano, essa coisa toda. E a Tati vinga realmente, né? Vinga e vinga muito. Mas a Tati podia ter falado disso de uma forma muito mais sutil, preservando a família dela, mas ela expõe a família dela nesse lugar também, dessa família de classe média, mas que está na franja social de São Paulo, e que, apesar de ser uma família muito amorosa, com núcleo duro, firme, estável, afetuoso, de base, como a gente fala, é um núcleo também moralmente falível. É um núcleo que também está ali, apesar da amorosidade, não querendo mais aquilo ali. E a Tati fala em algum momento, eu cresci num lugar onde todo mundo se ajudava, mas meus pais não queriam que eu me misturasse com as pessoas daquele bairro, não queriam que eu fosse amiga da filha da pipoqueira, não queriam que eu estivesse naquele meio social, queriam me tirar dali, das escolas dali, daquele lugar. Ou seja, não queriam se misturar, apesar de serem boa gente.
né? Quer dizer, a Tati expõe a família dela e essas nossas veias, né, imorais que vão lá por dentro do nosso sangue, bombeando ali as nossas incoerências. Como é que foi decidir por isso, né, Tati? Se passou por isso a dificuldade de publicar esse livro e passar tantos anos pensando nele, porque não era mais só sobre você, como outros livros, né? Era um livro sobre você, a sua família, suas origens, e você denunciando tudo isso, né? Sim. Eu demorei, né? Esse livro, a primeira versão desse livro era uma psicanalista, eu sou estudante de psicanálise, então eu já estava com essa coisa de querer escrever um pouco a partir do que eu estudo, e aí era uma ficção, né? Porque eu escutei tanto, né? Tenta evoluir para a ficção. E aí era a história de uma psicanalista que era uma psicanalista bipolar, medicada, tal, e ela parava com os remédios, porque ela tinha anorgasmia com os remédios, quem toma antidepressivo sabe, né? Aquelas que vai para outro assunto total, porque alguns antidepressivos você não perde a libido, mas você não consegue ter orgasmo. Então, era essa psicanalista que estava com a anorgasmia, ela para com os remédios, ela tem um surto bipolar, um surto psicótico, e aí ela, numa noite só, escreve um livro que ela expõe todos os pacientes. E aí era exatamente esse livro, só que era a psicanalista expondo. Então, nenhum amigo ia brigar comigo, nem minha mãe. Mas é isso que eu estava falando, não saía. Daí, na hora que eu coloquei o livro foi. A minha mãe, ela já está acostumada há um tempo, porque eu sou obcecada pela minha mãe. Ela aparece em todas as crônicas, ela aparece em todos os livros, né? O meu livro anterior a esse, que é o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, conta a história de uma mulher que se descobre grávida de uma menina, que sou eu, né? A gente sabe que sou eu. E aí, quando ela está grávida, ela pensa, será que essa criança vai nascer com a genética maluca da minha mãe, da avó da criança? Então, é um livro que passa por toda a genética de maluquice da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, tentando entender se minha filha poderia ter aquela genética tal. E a minha mãe ficou um mês sem falar comigo, e para ela foi muito difícil, porque ela fala comigo 9 vezes por dia, é uma mãe italiana. Mas depois, um dia, ela falou que se divertiu, que tinha lido de novo e tinha se divertido. Então, esse aqui, eu acho que ela até sofreu menos. Porque eu acho que os meus pais, eles têm um certo orgulho disso que eu conto. E também, no final, tem uma parte bonita que eu falo deles, que eu acho que dá uma perdoada do começo, né? Mas, assim, isso era muito estranho para mim na minha infância, porque eu morava numa rua, que era uma rua muito interessante. A casa dos meus avós, e era aquela coisa bem puxadinho, assim, né? Que é um clássico ali de onde eu morava, da parte do Tatuapé que eu morava, que era... O avô tem uma casa, mas um dos filhos faz um puxadinho para cima, e o outro filho faz outro puxadinho para cima, e vira um mini prédio de puxadinhos de filhos que ficam tudo perto da mãe e do pai. Que era um clássico dessas famílias, minha família italiana, tinha uma parte no Tatuapé, outra parte na Moca, e era um clássico dessas famílias que os filhos não saem de perto dos pais. Um tio meu tem quase 80 anos, ainda mora na casa dos meus avós. Meus avós já morreram faz tempo, ele ainda está lá. Cadê meu leitinho? Ainda está lá, entendeu? Ele nunca saiu da casa da mãe. Então, eu conto um pouco isso. Agora, essa rua, a moça que fazia faxina na nossa casa era minha vizinha. Era a casa do lado. Era uma casa de ruas muito simples, mas essa casa dos meus avós era um pouco melhor. Então, a moça que fazia faxina era vizinha. Então, eu tinha certos luxos, assim, tinha babá, tinha uma moça que meio cuidava de mim, que também morava na rua. As pessoas todas que trabalhavam na casa moravam na rua. Isso me dava uma sensação de novela das 6, que todo mundo que é próximo a mim, que eu gosto, morava na mesma rua, uma coisa meio vila, assim. Só que meus pais tinham uma coisa assim, a gente é generoso, a gente ajuda, a gente cuida, mas a gente está te criando para sair daqui. Então, você vai estudar inglês, você vai estudar espanhol, você vai estudar em colégio particular, a gente vai se matar para te dar tudo, e não são essas crianças com quem você deve brincar. Que é uma coisa horrível, que me deu uma sensação que, até hoje, é um vazio de pertencimento. Assim, eu não posso brincar com as crianças que moram na mesma rua que eu? Aí, depois, eu vou para um colégio particular e quero brincar com aquelas crianças, mas elas também me esnobavam um pouco, porque tinham mais dinheiro. Então, era muito esquisito, assim, sabe? Então, o livro começa a contar isso, né? Mas, depois, no final, eu falo da herança que eu entendo que é a minha herança, porque, num primeiro momento, eu olhava as mulheres jovens, assim, eu com 20 e poucos anos, minhas amigas jovens, e eu pensava, nossa, ela é filha de uma socióloga, de um arquiteto premiado,
um avô jornalista e uma família progressista, aquela casa com pé direito alto, cheio de livros. Isso é herança, né? E passei um tempo, com muita dor, eu conto isso no livro, eu negava o Tatuapé, eu negava a minha família cheia de bolsonarista, minha família que não pôde estudar, minha família que o dia inteiro só fala fofoca dos outros e doença. Por que não fala de, sei lá... Ninguém estava falando de Bourdieu na minha casa, estavam falando do vizinho que está gordo que nem um porco, sabe? Era isso me incomodava, então, por um tempo, eu neguei. Mas aí, como escritora, eu entendi que essa família é a maior herança que eu posso ter, porque isso rende textos maravilhosos. E também, o que é mais interessante hoje em dia, eu penso, né? Esses filhos dessas mães incríveis, sociólogas, ou a minha mãe, que não terminou... A minha mãe estudou só até a 6ª ou 7ª série, ela não terminou o ginásio. E ela me criou praticamente sozinha, ela fez tudo para eu conseguir chegar em algum lugar. Isso é uma herança muito brasileira, né? Então, no final, eu dou essa mamãe que é a verdadeira herança. Então, mamãe gostou do livro. E o fim é muito bonito mesmo, essa volta que ela traz para a infância e para a herança, né, da família, desse valor de família que a formou, que faz ela ser quem ela é um tanto bonito, assim, e realmente pacifica você ali, te dá uma moral, assim Sim, te dá uma sobrevida moral. Perdão. Dá uma sobrevida moral. Tati, tem uma parte do livro que me chamou muita atenção, que a gente não teve tempo de falar no lançamento do Rio, quando você... Eu acho que vai pegar todo mundo aqui, em tempos de Instagram, rede social, e a gente se autoafirmando nesse lugar, ou tentando fazer as pazes com os nossos moralismos na rede social, e você fala sobre a vaidade com desculpa social. Sim, assim... E eu achei isso muito bom. A liberdade com que algumas pessoas não preocupadas em parecer acadêmicas, intelectuais, vai lá e posta uma bunda no Instagram, elas postam e... Estou gostosa. Aí, eu me coloco nesse lugar, vem as mulheres de esquerda, bota uma bunda e escreve pela PEC do quinquênio, pelo não sei o quê, porque... Mano, mostra sua bunda sem sofrer, não precisa ser, pelo direito às mulheres, a não ser... Seja livre, né? Mano, é uma bunda, vai lá. Né? E tem a vaidade com desculpa social, é uma coisa da elite intelectual também. Eu acho que é muito sintomático dos nossos tempos e para dar bastante vontade de ler o livro, e quando a Tati usa essa coisa da vaidade como desculpa social, essa construção, é um tema que eu reflito tanto como jornalista e por tudo que eu represento hoje. Eu falei, cara, é sobre isso que a gente... Eu acho que isso dá um estudo sociológico, sabe? A gente olhar para esse campo progressista, que se diz inclusivo, combativo com os preconceitos, cheios de hipocrisia e de vaidade, né? E como a rede social hoje é um canal de esgoto para esse tipo de coisa, e tem muita gente que consegue fingir, e fingir muito bem. Aí a Tati fala de uma personagem maravilhosa, que é verdadeira, né? Não sei se o nome é verdadeiro, mas de uma amiga dela, muito progressista, muito rica e muito progressista e muito assim inclusiva e que quer trazer diversidade para a escola do filho. Ela consegue colocar um coleguinha imigrante para estudar na mesma escola do filho dela. E aí o menino vira o imigrante de recreação dela. Aí o menino passa a andar com a família o tempo todo, ela posta foto no Instagram com o menino o tempo todo, tipo, eu sou uma mulher progressista que tenho um amiguinho do meu filho que é imigrante. Ela usa aquele menino no Instagram durante o ano todo. Não, e as amigas dela, que são de outra sala, começam a ter inveja por não ter o imigrante na outra sala. O imigrante para chamar de seu, entendeu? E aí começam a querer roubar o imigrante dela. E aí sofrem. Não, ele não veio, o menino sírio só foi na outra festa e não veio nessa. Começam uma briga pelo menino imigrante. E eu observo aquilo e falo, tudo bem, eu entendo o que vocês estão fazendo, mas vocês conseguem, pelo menos, rir um pouco de vocês? É isso. Meio... Comecei a olhar o Instagram de novo, eu comecei a ver tudo, entendeu? Foi me dando uma coisa ruim, assim, uma coisa que eu já sabia, que eu sinto, mas ali você construiu. Eu falei, cara, é isso. Eu acho que esse é um grande horror também, mas que você traz com humor e traz também como uma denúncia, olhando para você também, né? Quando você fala daquele horror que você sentiu vendo o preto, amigo da sua amiga, o preto que era namorado, o pardo, e você vai olhando para esses acessórios sociais que muitas vezes são usados mesmo nesse mesmo campo progressista, que eu habito, inclusive, é o que a gente está fazendo o tempo todo, né, Tati? Muitas vezes bem intencionados, né? De intenção boa, o mundo está cheio, né? Mas que pensamento crítico você coloca sobre isso, né? Sim. Escrever esse livro, repassar essas experiências,
nesses anos todos de vida, em especial esse tempo de ascensão mais final, que você já estava tipo rica, bem morada lá em Higienópolis, você conseguiu ter um processo de consciência maior do que você está fazendo hoje, onde você está inserido e como você pode construir essa base de consciência de um jeito ainda melhor, pensando na sua filha, ou na pessoa boa que você quer ser, que eu sei que você quer ser? Eu passo, assim, ainda é uma coisa que eu levo para minha terapia, que eu converso com meu ex-marido sobre minha filha. A minha filha tá, porque esse livro, ele fala muito quando eu venho morar na Zona Oeste, que eu percebo um sotaque completamente diferente do sotaque do Tatuapé. Então, logo que eu venho morar aqui, eu lembro exatamente assim de eu estar num restaurante e ter umas pessoas na mesa do lado, e eu lembro de olhar e falar, gente, isso é a voz do dinheiro. Era um sotaque completamente diferente do sotaque lá da Zona Leste. Elas falavam assim, parecia que ia sair uns dólares assim pela boca. Ah, é porque... E aí eu percebi que elas não falavam casa, elas falavam caça. Aí eu falei, caça, caça. Bom, aí passa o tempo, eu escrevo um monte de coisas sobre isso. Aí minha filha nasce aonde? Em Higienópolis, vai estudar onde? Nos mesmos colégios dessas mulheres que há 20, 25 anos atrás eu olhava e falava, que sotaque é esse? Aí um dia minha mãe, ato falho, minha filha chega, eu estou no escritório, ela entra, mamãe, eu falei, ela está com a voz daquelas criaturas que eu tanto me irritei quando eu vim morar aqui. Então, é isso, eu estou criando a herdeirinha, e é um livro inteiro tirando sarro de herdeiro. Né? E aí eu chego para o meu ex-marido e falo, olha, é a escola de elite, ela está convivendo com essas crianças. Né? Aí meu ex-marido, vamos pôr no teatro. Vai conviver... Vamos colocar no teatro, vai conviver com crianças de todos os lugares. Diversas. Aí, onde que a gente põe no teatro? Porque os dois ferrados de trabalhar, os dois ocupados, a gente põe num teatro que é do lado da escola. Quem frequenta o teatro? As mesmas crianças da escola. Mamãe. Então, é uma bolha ridícula, entendeu? Então, assim, eu penso sobre isso. Eu acho muito melhor a mãe que luta para o filho ser amigo da criança, sei lá, que eu falei... a criança imigrante. Está no meu livro e é que eu não queria expor o nome da criança, quase veio, então... É muito tomar melhor, cuidado com isso, né? É muito melhor a mãe que luta para a criança ser amiga das crianças bolsistas da escola do que a mãe que... eu quero colocar meu filho num lugar que não tem isso. Né? Muito melhor. Mas, mesmo essa mãe, que é muito melhor, ela tem furos de discurso e tem partes ridículas. Né? E eu acho que cabe a mim, que tenho esse olhar mais para o humor, rir disso, mas eu não estou contra. Né? É muito melhor essa mãe, certo? Ela já é bem melhor do que outras que eu conheço. Né? Mas eu não consigo não rir de mim, porque eu me tornei isso, porque eu estou nessa bolha, e porque vamos pôr no teatro, e o teatro é o Célia Helena, entendeu? Só tem rico naquela porra. Aí tem um capítulo que o título é muito bom, que eu acho que dá para a gente só dar um gostinho para a galera, que é sobre os relacionamentos amorosos sexuais que você teve ao longo da sua vida de ascensão social. Né? E você divide por algumas categorias muito boas. Assim. E aí um dos capítulos é os self-mades e os aristogatos. Aristogatos, namorei alguns. Aristogatos, qual que é a diferença entre eles? Então... O que eles contam sobre esse Brasil? Aristogato, acho que toda mulher da minha idade já perdeu um tempo ali. São aqueles caras do esporte, aquele namoradinho que veleja. Afe Maria, eu garrei horror. Desculpa se tem aqui alguém que é aquele cara que você bate o olho numa festa e fala, esse cara nunca vai me olhar, esse cara é o cara que me esnobava na escola. Que é aquele ombro largo, né? É a pinta do velejador mesmo. É o cara que vai para Ilhabela. E tem um sotaque assim também, né? Uma coisa meio assim. É nasalado, meio, né? O cara... E aí... Mas aí você tem 20 anos e eles têm a cor da pessoa que fim de semana não sofre. Né? Acho que de quinta a domingo eles não sofrem. Né? E vai herdar coisas. Então, mesmo de segunda a quarta não sofre. Então... E aí você se apaixona. E aí, quando você vai ver, você está numa praia de Ilhabela, vendo ele velejar 6 horas, só que você odeia ele ao mesmo tempo. Você odeia, você quer destruir ele, mas ele é muito bonito.
E ele é muito diferente de você. Então, esses são os aristogatos. Aristogatos do esporte. Toda mulher já caiu num desse. Aí tem o self-made, que que quando eu era mais nova, vinha aquela... que é bem a trajetória do herói, que quando a gente é mais nova, a gente cai também na trajetória do herói. Que é aquele cara que se tornou chefe, mas começou a vida levando marmita para o trabalho, e foi, e lutou, e não sei o quê. Você olha para ele e você vê um hino, assim. E aí você... né, eu tinha isso. Porque a extrema-direita usa muito a meritocracia, virou uma palavra da extrema-direita. Mas eu sou de uma época que... e acho que muito pela minha mãe também, que ficava, lute que você chega, lute que você vence, né? E que eu acho que é por isso também que pessoas da esquerda gostam do Lula. Olha onde o cara chegou, né? O cara metalúrgico. E olha onde ele chegou, né? Então, tem essa coisa assim que a gente admira muito quem luta, tal. Então, eu tive um tempo da minha vida que self-made, assim, o cara falava para mim, assim, eu sabia que veio de Osasco e virou chefe, eu já pedi em namoro. Teve uma vez que eu fui trabalhar numa agência, vou ficar falando aqui, vem a Aline, a pessoa mais chique do Brasil, e eu não deixo ela falar. Mas uma vez eu fui trabalhar numa agência e tinha um chefe poderoso, tal, aquela coisa chefe, né? Aí, num almoço, ele falou para mim, então, eu era garçom até 10 anos atrás, só que eu fazia uns desenhos. E aí o presidente aqui da empresa gostou dos meus desenhos, me chamou para estagiar, e em 10 anos o cara virou VP. Eu olhei para ele e falei... Amigo, não vai mais, a gente nem volta mais hoje para a empresa. É isso, a gente vai namorar e ficamos juntos por 7 anos. Então, eu tinha essa coisa do self-made, né? E depois, eu evoluí para o quê? Eu evoluí para o... Tive um tempo aí perdendo também com herdeiros da elite intelectual, que eles são super cultos e inteligentes, né? E aí, quando você vai ver, você está paquerando o avô deles. Porque você vai na casa do cara, o cara é super culto, o cara é super inteligente, o cara é foda, só que ele está há 15 anos, a arte, em algum momento, vai sair. Ele está angustiado, porque ele não sabe quem ele é, e ele está esperando a arte sair. Aí você vai na casa dele e você descobre que o pai também é meio bobo, mas o avô é foda, porque o avô é o cara que fez. É o cara que angustiou, mas não tinha como angustiar muito tempo, porque ele tinha que pagar boleto. Então, o avô foi lá e fez. E aí, a partir do avô, veio a geração do pai e desse angustiadinho. Ai, a arte vai sair de mim. Ele está há 20 anos tentando que aquilo saia, né? E aí, quando eu vi, eu estava sempre flertando com o avô. Aí, eu também parei com esse tipo. Essa é aquela galera que tem aquele tempo, né, para guardar o momento de iluminação, né, que pode talvez nunca vir. Né? Sim, eu lembro uma vez que eu fui com um desses porque eles também gostam muito da natureza. Aí a gente estava numa cachoeira e, de repente, ele deu um berro de 10 minutos numa cachoeira. Só isso já me irritou, porque eu não tenho 10 minutos para berrar. Aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, ele falou, é a arte saindo de dentro de mim. Aí eu falei, não deu mais para mim. Isso podia estar no livro, né? Eu fiquei tentando me lembrar. Cara, eu acho que essa parte aí não está no livro, não. Eu teria me lembrado. Não, tem que fazer um segundo. É muito difícil namorar. Não, e essa diferença, é muito bom também, essa diferença que ela faz do herdeiro intelectual e do herdeiro econômico. Né? Porque Sim. Tem essa relação com a iluminação, com esse tempo que se dá, né? E que é dado a essas pessoas de simplesmente não tomarem nenhuma decisão, porque não há tempo a perder. Sim. Há todo o tempo do mundo. Né? E há uma diferença do herdeiro intelectual para o herdeiro econômico. E o herdeiro intelectual... Quando junta os dois, então... E eles me acham uma vendida, porque eu faço coisas por dinheiro. Né? Tipo assim, nossa, você quer vender livro? Eu falo, bom, sim. Né? Porque eles pintam quadro que eles não querem vender, porque não é chique vender. É desesperador. Eu separei um aspas aqui que eu gostei muito. Ela é um pouco mais séria, parece, assim, mas eu acho que a Tati trouxe. Estou falando exatamente o que ela escreveu, que eu achei muito bom, assim, que ela tem alguns momentos de muita seriedade, assim, que ela se leva muito a sério, porque são assuntos que, né, mexem com coisas reais e que são profundas da gente como ser humano e da nossa sociedade. E, em algum momento a Tati fala, eu jamais poderia retornar para o lugar de onde eu vim. Tampouco sentia que podia me sentir bem de verdade no lugar onde eu cheguei.
E aí, em algum momento ali, um pouco adiante, nesse mesmo capítulo, você fala sobre essa liberdade que você entende, que é a liberdade que você deseja para você, que é de saber quem se é, sem necessariamente estar inserido em alguma coisa, né? Então, a gente não precisa pertencer a nenhum lugar ou se sentir inserido em um determinado cenário para saber quem a gente é e, principalmente, para estar à vontade no lugar que a gente quiser. Né, Tati? Como é que foi pensar sobre isso? Por que você deixou essa reflexão no livro? Assim, essa dificuldade de ficar confortável na própria casa que você construiu com o seu trabalho? Né, esse conforto construído com o seu trabalho e tudo que orbita em torno disso? Então, eu vou te dar a resposta que quem já viu alguma entrevista minha sobre esse livro já viu eu dando, que é sobre as minhas crises de ansiedade, de pânico, né, de avião, que eu levei para um psiquiatra tal, e narrando como eu passo mal para entrar no avião, como eu fico panicada, como é horrível tal. E aí, tentando remédios e tentando terapia, um belo dia ele pergunta como é que foi voltar de alguma viagem. Eu falei, não, na volta eu não tenho medo. Aí ele falou, mas não é medo de avião? Eu falei, é medo de avião. Ele falou, mas você não voltou de avião? Voltei. Mas você não tem medo da volta? Não. Ele falou, então não é medo de avião. Aí me caiu essa ficha de que meu medo era ir, não era do avião. Era só na ida. Na volta eu venho, não preciso de gotinha, não preciso de nada. E aí eu entendi que, quando eu chegava no aeroporto, eu estava num lugar que meus pais não puderam estar. Meus pais nunca foram. Simbolicamente, eles nunca foram. Minha mãe queria ter... Minha mãe, ela já falou várias vezes para mim que queria ter sido uma estudante de letras, né? E o meu pai queria ter sido engenheiro. E eles não puderam ir nem nisso. Não puderam ser... Não é nem viajar, é mais simbólico. Eles nunca viajaram assim para fora. Mas também não puderam ir na vida aqui mesmo, né? Não puderam fazer. Então, o aeroporto era muito esse símbolo de que eu estava indo, até porque 90% das minhas viagens é a trabalho, né? Então, eu sempre ficava fóbica nessas viagens. E aí, essa coisa do pertencimento, né? É muito difícil, quando eu volto... Meu pai ainda mora na mesma rua que eu morei até os meus... com 20, mais ou menos, que eu vim para cá, né? E meu pai ainda mora lá. E aí eu vou com a minha filha. E a minha filha, quando ela chega lá, ela fala que ela tem a impressão que as pessoas começaram a construir as casas e não terminaram. Ela não consegue verbalizar que é um pouco mais precário essa rua. Então, ela só acha que o arquiteto desistiu, deixou daquele jeito mesmo, né? Não pintou direito, não desistiu. A casa era para ser maior, era para, né? E aí eu conto para minha filha, até para ela entender o que o esforço leva, onde o esforço leva a gente, né? Não só o esforço dela própria, mas o esforço de uma geração anterior. Então, assim, eu conto para ela que o meu bisavô, ele veio para o Brasil para trabalhar como pedreiro. O meu avô foi chefe dos pedreiros. A minha mãe foi aquele primeiro emprego de uma família que já ascende um pouco, que é secretária. Eu pude estudar, me formar em faculdade, e a minha filha já é outra coisa, já vai poder fazer muito mais, né? Então, esse não lugar, ele ainda, quando eu estou nas rodas assim de pessoas desse mercado intelectual, e dos livros, né, dos jornalistas, dos artistas, eu ainda não sinto que é o meu lugar, até porque eu percebo, e é bem escancarado, na verdade, porque alguns colocam isso em redes sociais e fazem resenhas e críticas, que, assim, principalmente a partir desse livro, enquanto eu estava escrevendo sobre crise de pânico, deixa lá, é a doidinha histérica. Aí escrevi sobre maternidade, mais um livro sobre maternidade. Quando eu faço um livro minimamente com essa pretensão de falar da minha ascensão, de mobilidade social, ou seja, um livro um pouco mais preocupado nessa questão social, aí eu estou entrando numa seara que só pertence a quem é acadêmico, a quem fez a USP, os mestrados, os doutorados, e aí incomodou demais, entendeu? Como assim? O que ela está achando? Que ela é francesa, que ela é Anne Ernaux? Não pode. Vai lá falar de crise de pânico, vai lá ser a histéricazinha, entendeu? Então, é difícil, eu ainda não pertenço, né? Mas eu vendo tanto mais do que eles. E eu acho isso tão mais legal. É a prática, é a prática. Gente, eu esqueci uma coisa importante. Esqueci. Vocês podem fazer pergunta.
Faltam 15 minutos. Desculpa, o tempo é de vocês. Mas acho que tem que anotar, né, gente? Desculpa. Ó, enquanto a Tati responde a minha próxima pergunta, que tem uma ligação com isso, eu juro que o resto do tempo é para vocês. Teremos, assim, uns 10 minutos. Pode ser? Vocês me perdoam? E aí vocês trazem as perguntas. Eu tenho que anotar, o pessoal ali da feira vai levar até vocês. Eu queria aproveitar essa galera aí intelectual da USP, parará, progressista, que fala sobre preconceito, exclusão, desigualdade, que é uma galera tão sensível socialmente, né? A Tati se relacionou amorosamente com alguns desses intelectuais que não conseguiam sequer pisar na zona leste de São Paulo com ela. Que era só entrar no carro. Pronto, o que está acontecendo? Por que as pessoas Tô são indo tão pra violentas onde? no trânsito? Então, eu acho isso muito. Eu achei também aquele momento muito saboroso quando você fala, quando você foi levar um namorado seu muito progressista, muito de esquerda, muito sensível, que entrou em pânico quando adentrou a zona leste de São Paulo. Sim, e aí depois ele falava: vamos almoçar por aqui, porque, meu Deus, vai ser uma grande aventura. Parecia uma coisa exótica. Eu falei: pelo amor de Deus, eu almocei nesse lugar por 20 anos da minha vida, vamos para outro. Não, e parecia que ele estava fazendo assim uma expedição. Eu olhei para ele, eu vi ele inteiro com roupa de aventura, assim, sabe? E ele estava só na casa do meu pai. É muito... E é tão perto, né? Você pega aqui a radial em 15 minutos, mas como o código é completamente diferente. E como esse desconforto vem de forma descontrolada, porque a pessoa não vive o que ela está falando. Mas o desconforto agora vem em mim, isso que dói. Como assim? Agora... Agora a jornalista... Não, hoje em dia, eu, quando vou, eu sinto isso. Sim. Sabe, que é um trânsito mais violento, que em vez da gente falar sobre cinema, a gente vai falar: o vizinho está gordo que nem um porco. Isso também vem em mim, isso me dói, porque eu falo: por que eu estou negando um negócio que é meu, que eu morei por 20 anos, entendeu? Então, um livro é um pouco sobre essa minha dor também, de eu ter, sabe... Porque é isso. Claro, faz sentido. Mas escrever te ajudou? Assim, você acha que conseguiu te deixar um pouco mais, talvez, à vontade dentro de você mesmo, até de poder revelar isso dessa forma? Eu acho que eu pertenço hoje, assim, essa minha sensação do pertencimento, ela vem porque eu escrevo e tem pessoas que leem. E isso é um lugar no mundo para mim, sabe? Acho que não é mais o lugar, assim, não é lá, porque lá eu não consigo ter os assuntos que eu quero. Nessa elite intelectual também não é, mas eu fiz meu grupo de amigos, tem as pessoas que me leem. Então, e eu entendi também que essa coisa de eu poder falar das minhas sombras me organiza muito a angústia, sabe? Porque se eu estou falando e alguém está rindo, está tudo bem. Não é tão horrível, sabe? Essa sensação de... Se eu puder falar das maluquices e das coisas ruins que passam pela minha cabeça, e isso conectar com os outros, e ainda mais fizer as pessoas rirem, está tudo bem. Todo mundo tem sombras e coisas ruins, e acho que conectar isso através da literatura é um lugar de muita paz para mim. É uma prática de honestidade, né? Mas eu também posso ser bem falsinha. Eu sei. Não, você não sabe que com você eu sou só legal, porque você... Não, mas eu ouço coisas daquela vez. Temos amigos em comum. Tem pergunta, gente, aqui. Eu quero aproveitar para a gente ouvir vocês, né? Eu vou esperar chegar. Então, vou aproveitar enquanto está chegando aqui a pergunta para falar um pouco desse final do livro, que eu acho muito legal, essa coisa da pacificação da Tati com ela mesma. Quando você vê ali se desnudando também uma Tati Bernardi fofa mesmo, sabe? E que, no final, está em busca de relações consistentes, né? De amor, de um núcleo. Você até fala da coisa de um núcleo, né? Nas relações amorosas, de estar em busca de algo consistente. Eu acho que consistência é o que a gente busca, né? Todos nós, em alguma medida, a gente quer consistência na vida. Né? Aventuras também, mas consistência, né? Eu acho legal quando alguém se vê perfilado de forma meio irônica num texto e a reação da pessoa é dar muita risada, em vez de se ofender, sabe? Porque é com amor que eu dou uma detonadinha. Vamos lá, primeira pergunta. Como você faz para manter a relação, a amizade com essa elite que visa a sua casa, que visita a sua casa depois desse livro? Tem gente que eu tirei da minha vida, não, brincadeira. Você sabe que, a partir desse jantar, esse jantar que ela contou e que está no começo do livro, foi um jantar muito... Acho que foi uma despedida de um desejo meu, de pertencimento, assim, porque eu olhei assim... Porque foi isso, eu morava no Largo do Maranhão e, hoje em dia, eu moro na Rua Maranhão. E eu só descobri isso na terapia, que eu mudei para uma rua de mesmo nome. E aí uma pessoa botou Maranhão no Uber, Waze, Uber. Mas estava no Uber, né? E pediu, Rua Maranhão. E o cara foi parar no Lago do Maranhão.
E ela mandou uma foto para mim e falando assim, o cara me trouxe para um lugar de desova de corpo. Eu vou morrer. Vai acompanhando o meu itinerário, é que eu estou com medo. E quando ela me manda a foto, era a rua da minha infância. Eu falei, tem uma coisa errada com isso. O livro começa a partir disso, né? Aquele trecho que eu li no início, é que eu não queria dar tantos detalhes para não queimar a pessoa largada, não mas sabe a dar o autora nome da está dando, rua. então tá bom. É. E esqueci de novo, o que eu ia falar? Como você mantém relação com essas pessoas dessa elite que você mostra no seu livro? Então, aí eu olhei para esse jantar e tinha, sei lá, 150 pessoas na minha casa e eu pensei, eu gosto de umas 30 dessas. 25 no máximo. O que eu estou fazendo? Tem gente que me critica, que está aqui. Que pertencimento é esse? Para que eu preciso disso? Eu tenho uma coisa que eles não têm, que é um monte de gente que lê, um monte de gente que compra os livros e um monte de gente que consome meus podcasts. E são pessoas que falam assim para mim, ai, olha, o escritor de verdade só escreve livro, você atira para todo lado, você tem um monte de podcast, você escreve para cinema, comédia romântica, fica lidando como se eu não fosse uma escritora de verdade. E eu ficava chamando para jantares, aí eu olhei. A partir desse dia, e olha que demorou, hein? Foi velha já, eu nunca mais chamei, fiz esses jantares. Hoje em dia eu faço almoço para os 15, 20, que são os meus grandes amigos. Então, como eu lido, o amadurecimento fez uma peneira por mim mesma, sabe? E você fala isso no livro em algum momento, né? Que hoje, depois dos 40, principalmente, esse filtro, a Tati fala de um jeito muito sutil, mas você percebe que ela está no momento hoje em que ela não esconde tudo o que aconteceu até aqui, mas ela está muito mais seletiva e mais confortável nessa seletividade, né? Com pessoas que, de fato, enxergam ela como ela é. E ela fala muito sobre essa maturidade hoje, né? Está cercada por gente que você gosta, né? Você fala sobre isso no livro. Como você acha que vai ser o seu jantar de Natal em família este ano? Boa essa pergunta. Quem fez? Muito bom, muito bom. Olha, como é que vai ser o meu jantar de família? Os meus pais, eles não ficaram magoados com o livro, porém, já tem uns 2 anos que melhorou muito os jantares de família, porque, com a graça de Deus, o Bolsonaro não é mais presidente. Porque, enquanto ele era uma porra. Porque o meu pai é bolsonarista e a minha mãe, ela tem horror do Bolsonaro. Então, eles quebravam o pau. E era uma coisa assim, e eu ficava do lado da minha mãe, mas, ao mesmo tempo, meu pai tem 84 anos, e eu pensava, o que dá para fazer? Né? Assim, e consome fake news o tempo inteiro. Então, esse era o complicado do Natal. Assim, né? O livro ele é bem mais leve que o meu pai ser bolsonarista. Tem uma mensagem aqui muito interessante, de alguém que se vê muito parecida com você. Te acompanho há anos, Tati. Eu sinto muito. E quanto mais o tempo passa, mais eu me vejo como você. Mas você não se cansa de ser você? Nossa Senhora! E, assim, aí agora eu vou citar de novo a pessoa que fez a crítica, né? Você tem um monte de podcast. Eu não aguento mais a minha voz nos lugares. Eu tenho 4 podcasts com a minha voz e tenho livro, não sei o que. Às vezes eu tenho que ficar me editando. E eu falo, mano, ela não deixa os entrevistados falar, ela é insuportável. Eu virei hater minha. Eu estou quase indo para o Instagram falando, deixa os outros falarem, pô, você é muito chata. Mas eu entendi a pergunta, né? Porque é isso, é hipocondríaca e é muito chato, é muito difícil, mas a psiquiatria, ela está aí para ajudar. Ela é bacana, ela é parceira, a terapia também. E que mais? E escrever, né? Organiza a cabeça, dá uma relaxada. Temos 6 minutos aqui, vou tentar juntar aqui 2 perguntas, condensar aqui para a gente conseguir falar de tudo. Tem uma pergunta aqui que me toca muito, que é uma pergunta sobre a diferença da elite paulistana para a elite carioca, né? Porque eu também sou de São Paulo, sou cria das Perdizes, sou maranhense. Então, quando eu li o livro da Tati, eu li o primeiro capítulo, eu falei, meu Deus, o Maranhão nos habita de formas diferentes. Nossa, olha mesmo. Porque eu sou maranhense, cheguei em São Paulo, imagina, uma mulher preta, nordestina, filha de nordestinos, morando em Perdizes, né? Um bairro nobre, estudando em escola particular. Eu era a única preta em todos os lugares. Então, em vários momentos, pelo recorte racial, obviamente, diferente da Tati, eu me entendi em vários momentos, falei, o Maranhão nos une e as Perdizes nos une. Porque você também foi morar nas Perdizes quando teve essa ascensão social. Eu já flertei com seu marido. Já flertou com meu marido. Falou isso na minha cara, então tá tudo certo.
certo, porque ela falou assim que depois eu Não descobri é que a só gente... Maranhão que nos une. Ah, Rodrigo Severiano também, maravilhoso, tá vendo? Mas ele não deu a menor trela. E ele foi bem antes de você, tá? É, foi bem. E ela disse que quando descobriu que a gente estava junto, parou. Desisti completamente. Parou, né? Hã? Parei. Parou. E hoje eu me vejo na elite carioca, né? Moro no Rio de Janeiro há 5 anos e eu vivo em conflito com esse choque de cultura. Elite é elite em qualquer lugar, tá? O preconceito é preconceito, a hipocrisia é hipocrisia, mas tem assim, a Tati morou no Rio de Janeiro, por isso essa pergunta aqui, então vou deixar você falar, não vou me meter nisso, não me faça nenhuma pergunta, não me comprometa, mas fala um pouco dessa diferença do que é ser elite numa cidade como São Paulo e numa cidade como o Rio de Janeiro. Você morou no Rio, né? Eu morei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu morei lá, e faz tempo já, tinha uns 27, foi quando eu fiz a oficina para trabalhar na Globo. Vocês percebem que tudo que eu conto eu tinha 27, que é para me proteger, faz muito tempo. Mas eu tinha mesmo. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante no Rio. Eu demorei, sei lá, 8 meses para fazer um amigo. Na hora que eu fiz um amigo, eu fiz 300. É uma coisa que você entra na bolha, você entra mesmo. Alguém pega e fala, ela é legal. Aí, de repente... Mas lá eu não fui muito a elite intelectual. Eu queria conhecer a galera de roteiro, porque eu ia trabalhar na Globo, então eu precisava ter a minha turma ali de roteiristas, né? Aí um dia eu fiz uma reunião lá com um roteirista, ele falou, pô, você é engraçada, achei que você tinha uma cara meio de merda, mas você é legal, você é engraçada. Não, legal ele não falou. Você é engraçada, gostei de você. E a partir daquele dia que um carioca gostou de mim, eu tinha 100 amigos, de uma vez, assim, foi muito rápido. Mas não era elite intelectual, né? Era uma galera mais de roteiro, assim. Então, eu não sei. Uma vez eu almocei no Country Club, que é o epicentro da desgraça do Brasil, né? E eu lembro de escutar uma mesa do lado falando assim, aquele ali, ó, aquela mulher ali, ela só frequenta aqui por causa do marido, porque ela é da Tijuca. E eu pensei, nossa, eu vou ser amiga daquela da Tijuca, porque ela é a única aqui que eu acho que está que nem eu. E fiquei meio horrorizada com aquele lugar, mas eu estava ali meio, sei lá, aniversário do aniversário do aniversário. Então, essa elite mesmo eu não conheci muito. Ela é um pouco mais provinciana. Vou me deter só a esse comentário. Vamos ficar nisso. Vamos ficar nisso. Estão pedindo para você contar um pouco aqui do episódio, o resumo da ópera também nos une. Toca aqui, amiga! Camisa saia de chamois, né? A gente só tinha uma. Exato. Estão pedindo para você contar a história do resumo da ópera. Vai rolar spoiler, mas essa pessoa que perguntou leu o livro, provavelmente. Acho que dá para você dar um gostinho para a galera, né? O quanto aquela matinê resumo da ópera marcou a tua vida. Então, eu tinha ali, acho que era meu aniversário de 14, 13, uma coisa assim. E até essa data eu achava que eu era milionária. Eu pensava assim, bom, tem o Faustão, tem o Roberto Carlos, o Silvio Santos, que eu via na TV, esses são milionários. Logo abaixo deles sou eu. Sou ricaça, né? Eu era mimada, e, enfim, estudava em colégio particular, tal, rica. Aí, na minha festa de 14 anos, minha amiguinha da escola falou, nós tem que comemorar no resumo da ópera, que era um lugar no Shopping Eldorado, na época que eu tinha... Todo mundo lembra, gente? Tem jovens aqui. Direto ou indiretamente? Resumo da ópera. E aí eu fui no resumo da ópera com a minha amiga, aí estou lá dançando, tal, no resumo da ópera. Shakira, né? Era Shakira naquela época? Shakira. Não, Não, era W. W também. W, tava dançando um W. E aí eu vejo um gatinho, o gatinho me olha, eu olho o gatinho, aí pá, a gente dançando, ele vem vindo. Na hora que ele vem vindo, alguém cata ele pela gola e fala na minha frente, você tá louco, mano? Ela é pobre. Eu olhei para minha amiga e falei, como assim? Ele não está entendendo. O censo foi lá em casa, temos televisão, temos... Não, minha família gabaritou o censo. Se vocês têm televisão, 2, meu querido. Geladeira, temos geladeira. Lavabo, temos lavabo. O censo só pá. Eu lembro que o censo foi embora, eu falei, milionária. E aí o cara puxa, não sei que roupa que eu tava, que cabelo que eu tinha, ele bateu. Tinha algum código ali? Tinha algum código. Ou vários? Aí minha amiga que estava comigo falou, eu não vou falar o nome do colégio, era Santa Cruz o nome. Aí... Mas o Santa Cruz é legal, até penso em talvez, não sei.
E aí a minha amiga falou assim para mim: meu primo é do Santa Cruz e ele acha que a gente mora no pior lugar do mundo, mas ele nem fala comigo. Esse menino deve ser desses colégios do Vale Encantado. Foi a primeira vez que eu escutava esse termo. Mas o que é isso? É Santa Cruz, Vera Cruz, Porto Seguro, não sei o que. Ela falou uns 7 colégios assim. E ela falou: e para essa galera a gente é pobre. E eu falei: que coisa esquisita. Aí, a partir desse dia, eu dei uma empinada. Assim, eu falei: eu vou ter porte de rica. E aí eu comecei a dançar assim. E aí, a partir desse dia, eu caguei a minha coluna, que até hoje eu faço fisioterapia. Porque eu passei uns 15 anos me empinando. Porque esse dia me marcou. Mas é isso, era uma questão de código. Eu não sei que roupa eu estava, o que eu fiz. Eu não tenho ideia. Cabelo, a maquiagem, são os códigos, né? É que nem assim, essas pessoas tá louco, muito ricas. Mó pobre. Que usa aquela camisa branca, né? Que não tem na camisa Hering, né? Mas não é Hering, entendeu? É aquele algodão peruano, 15 mil fios e tal. E eles sabem entre eles que aquela não é uma camisa Hering. Sim, mas é uma camisa Eu estava Hering. com algum código errado. Eu acho que eu não estava de Abercrombie. Lembra dessa época? Nossa, um clássico. tinha. Ó, vamos estourar aqui só um minutinho. Você vai usar o seu poder de síntese para a gente gabaritar todas as perguntas. Fechado? Vamos lá. Vou juntar 2 em 1 que fala da mesma coisa, sobre como criar senso de pertencimento. Você tem esperança de algum dia pertencer? É uma pergunta. E eu junto com a outra aqui. Nessa circunstância toda, como criar um senso de pertencimento? Então, hoje eu pertenço a esse grupo maravilhoso de amigos que estão comigo há 20 anos, que são amigos que são maravilhosos porque aparecem nas minhas crônicas e dão risada e entendem que vão aparecer e que faz parte de conviver comigo. Eu sinto que eu pertenço a uma galera muito interessante da elite intelectual. Que você sabe que eu fiz com a Aline uma mesa no Rio de Janeiro na sexta agora, eu, a Aline e o Chico Bosco, né? E o Chico Bosco falou uma coisa que eu adorei. Ele falou: esses intelectuais que não entendem que hoje em dia as pessoas são midiáticas, né? Que torcem o nariz, por exemplo, para um Christian Dunker, que é um professor incrível da USP, mas que resolveu, a Vera Conelli também faz isso, quantas pessoas, né? O próprio Contardo era assim, né? Que sabe muito, mas esse saber não fica para dentro dos corredores da USP. O cara vai lá e, de uma forma muito palatável, muito democrática e muito generosa, passa esse conhecimento numa rede social. Né? E aí tem esses intelectuais, ai meu Deus, o fulano é midiático, ou seja, ele é menos intelectual, ele é menos artista, né? E esses grupinhos que eles estão, e o Chico falou isso na sexta-feira, eles vão acabar em extinção, porque é isso agora. A gente está nas redes, a gente está, né? E a gente está atirando para todo lado, e tudo bem. Né, assim, e é muito interessante, porque eu tenho um podcast chamado Meu Inconsciente Coletivo, que vão psicanalistas, e o combinado que eu faço com os psicanalistas a gente vai falar de psicanálise, mas se o papo ficar muito difícil, eu vou te cortar e vou trazer você para um lugar em que quem está ouvindo, seja acadêmico ou não, seja psicanalista ou não, vai entender. Porque vamos democratizar tudo isso aí que você estudou. Até porque tem gente que ficou 20 anos fazendo mestrado e doutorado, e eu estou há 20, 30 anos escrevendo. Não são coisas assim tão, oh, meu Deus. Assim, a pessoa, é quase como se fossem profissões diferentes. Né? Às vezes eu sou xingada por alguém que parece que o cara é médico e está me xingando porque eu sou arquiteta. Não é, entendeu? São escolhas de vida diferentes. Né? Inclusive, eu fui fazer um mestrado, deu 1 mês que eu estava no mestrado, eu peguei tudo que eu tinha pesquisado e falei, vou transformar num curso que vai me dar dinheiro. E saí do mestrado e transformei num curso. É outra maneira de ver as coisas, né? Então, hoje, dentro dessa elite intelectual, eu tenho bons amigos. E fiz meus amigos, que não tem nada a ver também com a elite intelectual. E o meu lugar de pertencimento eu acho hoje, assim, conectar. Eu fui uma criança, uma adolescente muito... Eu me sentia muito sozinha. Eu tinha amigos, eu era palhaça na escola, tal, mas eu me sentia muito sozinha. Escrever fez com que eu tivesse leitores, e isso faz com que eu sinta que qualquer angústia minha está conectada. Eu fiz um livro sobre crise de pânico, que eu achei que não fosse vender nada, que era a coisa mais nichada do mundo. Vendeu, acho que, entre 50 a 60 mil. Eu pensei, todo mundo é cagado de alguma forma. Isso me dá um lugar no mundo, conectados por ser estragadinho de cabeça, sabe?
Bem, Tati, parabéns, gente. Obrigada pela presença. Obrigada. Que a gente pertença sempre, onde for melhor pra gente. Saúde pra vocês, uma ótima semana. Obrigada por estar aqui com a gente. Amor, Obrigada, muito obrigada. Tati. Duas Sucesso. mesas. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.